Olá, eu me chamo Ana Cássia Alves Cunha, sou estudante do mestrado interdisciplinar em Humanidades e do curso de Pedagogia, ambos da Unilab. Venho aqui apresentar o trabalho para compor a Semana Universitária da Unilab, com o trabalho título Revista África na Unilab como ação de extensão do PET de Humanidades e Letras da Unilab. Esse trabalho foi orientado pela professora tutora Antônia Sueli de Souza Alves Pereira, e também integra na escrita o estudante Rodrigo Peixoto Macedo. Bem, desde 2020, né, a gente vem vivenciando um contexto pandêmico por conta da Covid-19, sendo necessário distanciamento social, né? Além de ser impedida a nossa experiência enquanto estudante universitário, as escolas também públicas também tiveram, em particulares, também tiveram as suas limitações, né? Em decorrência deste, né, o Programa de Educação Tutorial de Humanidades e Letras da Unilab, através do projeto de extensão África na Unilab, desenvolveu ao longo do ano de 2021 o projeto editorial e gráfico da revista digital África na Unilab. O ANU, né, assim chamado, ele foi no ano de 2020 desenvolvido a partir da pesquisa e em 2021 a gente desenvolveu a revista, né, como ação de extensão. Então, 2020 foi voltado para a pesquisa e 2021 a gente regressa nas atividades de extensão. A ação, né, como eu disse, ele veio para darmos continuidade às atividades de extensão, mas também, né, para dar continuidade à nossa contribuição na implementação da Lei 10.639 de janeiro de 2003. Para quem não sabe, né, a lei ela visa obrigar, né, tornar obrigatório o ensino de história afro-brasileira e africana nas escolas de ensino fundamental e médio. Então, para isso, né, a gente desenvolveu a escrita e o trabalho gráfico editorial em cima de 3 segmentos teóricos, né? A descolonização das mentes, a África inventada e a pedagogia decolonial, né? A descolonização das mentes parte da ideia de que a gente já foi colonizado mentalmente, criando estereótipos e barreiras sobre questões culturais, sociais, políticas que visam qualquer coisa que seja o diferente. Um exemplo deste, né, é a própria África inventada, já que a gente foi educado midiaticamente, também através da escola e de outros meios, né, a compreender que a África não é um continente, sim um país, e um país pobre, e que nele não existe riqueza, tecnologia ou qualquer coisa parecida, né? É uma ideia muito equivocada, mas que foi construída ao longo da história do Brasil sobre o continente africano. A pedagogia decolonial, né, ela vem para poder contribuir com outras epistemologias, né, outras formas de aprender e de saber, contribuindo inclusive com o entendimento de que não somente na escola existe educação, existem outros processos também que são educacionais e que são importantes na formação dos sujeitos e sujeitas. Bom, para o desenvolvimento desse trabalho que a gente está apresentando agora, ela segue uma metodologia descritiva, pois visa apresentar a proposta do projeto, assim como a sistematização da sua produção. O produto revista, né, então, tem como objetivo apresentar à sociedade alguns fragmentos do continente africano. E aí eu viso falar alguns, porque o continente africano ele é extremamente rico e diverso. Se a gente pode pensar no Brasil ou no Ceará, especificamente no Ceará, que tem uma diversidade de populações, né, periféricas, urbanas, pessoas quilombolas, indígenas, pessoas que são do campo, imagine no contexto de um continente. Então, ela é muito extensa, então realmente não teria como a gente abordar todos os aspectos culturais, sociais, políticos do continente africano. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre os países africanos de língua oficial portuguesa, né, assim conhecidos como os PALOPes,
e de alguma forma tentar auxiliar nesses estereótipos, na desconstrução desses estereótipos, né? Que foi construída ao longo dos anos, como eu já falei, sobre o continente africano, né? De modo a contribuir na difusão de informações contextuais, né? Sobre a África, no que tange ao aspecto geográfico, cultural, histórico, sobre a música, sobre a dança, sobre a gastronomia africana, possibilitando também a gente reconhecer o que a gente tem de África, né, em todos esses aspectos. Falando da revista especificamente, a revista ela possui 98 páginas, né, compondo diversidade de temas. Os textos foram escritos pelos bolsistas, né, ao todo 11 bolsistas participaram, sendo textos autorais. Além disso, também tivemos alguns convidados, né, que contribuíram para a gente desenvolver essa escrita, né? Então, teve a oficina de escrita, teve alguns convidados que contribuíram com texto, teve convidados que contribuíram com fotografia, então, entre outros aspectos. Aqui é uma imagem da capa da revista África na Unilab, né? Aqui tem a fotinha, se não de todos, mas de boa parte das pessoas que são citadas na revista. É importante frisar também que além do contexto que eu já falei anteriormente, a gente falar sobre África, a gente também fala sobre a cultura afro-brasileira, exatamente para a gente ter esse reconhecer do que tem de África, né, em nós, principalmente das regiões que foram, né, que tiveram pessoas raptadas para o nosso continente. Na outra imagem tem a fotinha de cada um dos colaboradores, mas a imagem da nossa antiga tutora, a professora Janete, e já tem a chamada de um dos textos que faz parte da nossa revista, né, para poder apresentar a Unilab às crianças e adolescentes e às pessoas que acessarem a revista para você conhecer a Unilab. É importante frisar, né, que o processo de produção dessa revista não foi algo fácil, né? Embora eu já tenha alguma experiência com diagramação e com outros aspectos da produção de uma revista, nem todos os colegas têm a mesma sapiência, vamos dizer assim. Então, teve todo esse processo de poder compartilhar o conhecimento para poder desenvolver, seja a escrita, seja uma arte, seja qualquer um dos aspectos aqui apresentados. É importante salientar também, né, que o desenvolvimento todo da revista foi feito pelos estudantes, né? E sempre pensando muito no público, né? O público que a gente deseja almejar tem umas dificuldades técnicas em alguns termos, né? Algumas palavras, mas a gente conseguiu colocar um glossário no final da revista para poder tirar essa dúvida de algumas questões, mas o importante e o principal público que a gente queria encontrar era alcançar, na verdade, fossem crianças, né, que estivessem no Fundamental 2, no ensino médio, mas também professores e pessoas de ensino geral. Então, de alguma forma, a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo principal. Bom, embora a gente já tenha alguns dados, né, mensurados de quantas pessoas já acessaram a revista, a gente já contabiliza mais de 300 acessos, a gente acredita que a revista África na Unilab pode sim ser uma ferramenta de promoção de outras realidades sobre a África, né, mas também sobre outras realidades sobre o próprio país, né, e acreditamos que esse material seja de extrema importância para o desenvolvimento complementar das práticas pedagógicas, né, do ensino básico e também do médio e do ensino superior, porque ela tem muito conteúdo interessante, todos esses que vão de acordo com a Lei 10.639 de 2003. Aqui são alguns autores que a gente apresentou no decorrer dessa apresentação, né, e da escrita do resumo. E a gente queria agradecer, né, a Simone pela oportunidade de apresentarmos o nosso trabalho, assim como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE do Ministério da Educação, que foi o financiador do programa, né, que é aquele que paga as nossas bolsas, e agradecemos também a nossa tutora, a professora Sueli Alves, a professora Janete, né, nossa ex-tutora, e também os colegas do PET. É isso, muito obrigada.